5h41, a gente volta com Rede Notícias, segunda edição, para conversarmos com o engenheiro ambiental Felipe Gomes. Felipe está aqui porque o Felipe ontem esteve presente acompanhando a deputada federal Duda Salabert, do PDT, em uma visita técnica que a parlamentar fez às duas minas da Vale, mina de Fábrica e mina de Viga, que tiveram incidentes de transbordamento de reservatórios de água lá em Congonhas, na região central do estado, inclusive na divisa, no limite entre Congonhas e Ouro Preto. E o Felipe vai trazer, porque a gente está fazendo um esforço de tentar compreender por mais diversas fontes a Vale, que inclusive a gente procurou novamente hoje, abrindo espaço aqui, solicitando um representante para vir conversar conosco. Prefeitura de Congonhas, como falou ao vivo conosco, Defesa Civil, e agora, ontem a Fernanda, também que é consultora ambiental, e agora o Felipe, para a gente tentar compreender o que de fato aconteceu. Felipe, desde um primeiro momento, boa tarde antes de tudo, obrigado por estar presente aqui conosco. Desde um primeiro momento, a Vale vem colocando um termo técnico chamado extravasamento para explicar o que teria acontecido nos dois episódios. Num primeiro momento, disse que não havia tido nenhum dano ambiental, nenhum dano material. O dano ambiental já foi desmentido tanto pela Prefeitura de Congonhas como pelo Governo do Estado de Minas Gerais. Hoje ontem a gente já foi surpreendido com a notícia da Prefeitura de Congonhas suspendendo o alvará de atividade da Vale para essas duas minas. Hoje a Vale realmente suspendeu suas atividades, o que me chama muita atenção, porque realmente demonstra de que a versão inicial dada pela Vale numa nota de 4 linhas não condiz com a verdade. Foi isso que você viu por lá? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Adriane. Boa tarde a toda a audiência, todo mundo que está assistindo a gente. A Vale mente. A Vale mente. Eu posso falar isso com todas as palavras. O que a gente viu ontem em Congonhas é assustador. E pensar que exatamente 7 anos depois, exatamente no mesmo dia do crime da Vale em Brumadinho, onde 272 pessoas foram soterradas, foram esmagadas de forma instantânea. A Vale me comete mais 2 eventos catastróficos e por completa negligência. Eu não estive em Fábrica, eu estive em Viga. Em Fábrica, por tudo que a gente apurou, e a gente conversou com muita gente da comunidade, a gente conversou com o pessoal da Vale, a gente conversou com o pessoal da Prefeitura, aquilo não foi um extravasamento. Para extravasar, você passa por cima, você transborda. Quando parte da estrutura e a parte construída pela Vale colapsa e vai embora com a água, não é extravasamento, é rompimento. Houve um rompimento, o colapso do dique, que eles pegaram uma cava e altearam essa cava para guardar, a cava é o buraco da mina, para guardar água e sedimentos lá dentro. Tudo que eles construíram, cerca de 1,5 metro, 2 metros, desceu, um rompimento em V. Isso é muito grave, e falar que foi, e o pior, segundo informações da Prefeitura de Congonhas, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Vale não informou a Prefeitura do ocorrido. Eles descobriram por terceiros, cerca de 10 horas depois. E ela tinha que informar até 2 horas. Ela tinha que... o ocorrido pela lei. Pela legislação ambiental, isso é um agravante, quando você não informa. A Prefeitura chegou no local, a Vale atrasou a entrada da Prefeitura. Eles gastaram quase 1 hora para acessar o local, sendo que foram primeiro para um local que não era o local de interesse. Então, este tipo de comportamento de uma empresa que é reincidente em rompimento de estrutura, é rompimento. Em Viga, pode até se falar em transbordamento, porque são questões diferentes. Em Viga, eram os SUMPs, que são pequenas escavações, não tão pequenas assim, na verdade, para reter a água e ela ir transbordando de uma para outra. 184, com uma chuva de simples 100 milímetros em 4 horas, que não é uma chuva catastrófica. Todas as 184 estruturas transbordaram. Tiveram estruturas, pelo menos 3, assim dito pela Vale, que tiveram erosões muito fortes. Colapsaram, então? Colapsaram. Inclusive, a passagem
da entrada, da portaria 1 da mina de Viga, ficou completamente... ela se transformou numa barragem desse material e a Vale teve que abrir um canal, acabando com a passagem, para que o material descesse. E um material repleto de sedimento. Então, quando a gente fala de extravasamento, e aí o senhor pode nos falar de maneira correta, a gente fala de um transbordamento controlado, que deveria se ter um plano de atuação, que isso pode acontecer, tudo isso tem que estar catalogado e que deveria seguir um caminho pré-determinado pelos estudos e por tudo que foi aprovado para a liberação disso. Isso não teria acontecido em nenhum dos dois casos. As estruturas construídas pela Vale são extremamente precárias. Elas não têm... são buracos escavados. E a água passa por cima, não tem um vertedouro. Uma estrutura de barramento, ela tem que ter um vertedouro, que é onde justamente quando a água chega num determinado nível, ela não vai passar por cima daquele barramento. Ela vai sair por um canal feito ali. Nenhum dos SAMPs tinha esse canal. No caso de fábrica, rompeu completamente essa estrutura de contenção da água ali dentro. E mais de 220 mil metros cúbicos de água repleta de sedimento desceu. Agora, Felipe, ficou claro nesse episódio, mais uma vez, que a fiscalização ela não está sendo eficiente, né, como ela deveria ser. Já foram 2 desastres ambientais de uma magnitude imensa, né, um desastre assim, ambiental e também humano, né, de dimensões estratosféricas, e a gente não aprendeu. A gente que eu falo, mineradora, poder público, prefeitura, a gente está falando muito dessa responsabilidade compartilhada de fiscalização. Se concede a licença, mas a fiscalização ela é compartilhada entre empresa, poder estadual e poder municipal. E federal também, porque federal também, ANM exatamente. A gestão, a ANM também deveria fazer a parte dela e não faz. E está tendo problema na fiscalização. E aí eu te pergunto, você que está lidando nessa área com muita frequência e tem a barragem, né, como seu objeto de trabalho também, é possível a gente ter uma fiscalização eficiente ou a gente recorrentemente vai ter episódios desses? Então, a estrutura de fábrica que colapsou, que rompeu, não estava cadastrada no SIG-BM. O SIG é o Sistema de Informação e Gestão de Barragens de Mineração da Agência Nacional de Mineração. Não estava, por um malabarismo semântico. A Vale alega que, pela legislação, ela não precisava cadastrar. Mas a gente contesta isso. Inclusive, a deputada Duda Salabert oficiou a ANM questionando esse ponto, que deveria estar cadastrado. E ainda tem uma coisa que me preocupa muito. O órgão ambiental, ele não tem recurso para fazer coleta, análise dos efluentes. Ele ordena que o próprio criminoso ambiental, quando ele vai lá apurar um crime ambiental, colete a amostra, envie para o laboratório e envie os resultados para ele. Como que você vai pedir para a pessoa que está fazendo o suposto ilícito, aqui eu não estou falando da Vale, estou falando isso de qualquer um, faça a coleta, a análise e me mande os resultados? É inaceitável que o órgão ambiental não tenha condições dele mesmo coletar as amostras, mandar para um laboratório público, um laboratório conveniado, pago. Você manda a conta para o empreendedor. Mas essa gestão, para você ter cadeia de custódia da prova do suposto crime, tem que estar na mão do Estado. E fica refém da mineradora, né? Que fica refém da mineradora. E aí é que eu vou entrar num outro ponto, porque essa questão de ser refém da mineradora e seguir um modus operandi cá entre nós precário, em que segurança não se pensa, em produtividade só se pensa da extração, mas não se pensa em uma produtividade de uma empresa agregar uma comunidade ao qual ela se instala, de tratamento de imagem dessa empresa. Por que essa relação promíscua? Hoje, até o governador Meuzema falou de relações promíscuas entre o legislativo e o executivo a nível federal. Por que essas relações promíscuas continuam aqui em Minas Gerais, sempre parecendo ou mostrando ou deixando transparecer de que o interesse econômico vai além de tudo
e o resto, literalmente, desculpe a expressão que eu vou usar, que se dane. Você falou de 272 mortes em Brumadinho, outras 19 em Mariana, uma bacia do Rio Doce que acabou. A bacia do Paraopeba, que também está na mesma situação. E até hoje, reparações que são muito aquém do que deveriam ser. Por que a gente continua nesse círculo dando voltas? E condenações que não existem. Não, até agora, nós não temos nenhum condenado criminalmente pelos crimes da Vale em Brumadinho, 7 anos depois. Mariana também. Então, assim, e a gente viveu em Minas Gerais aquele que talvez seja o maior esquema de corrupção ambiental da história do Brasil, que afetou diretamente o presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente, com um balcão de negócios de licenças. Então, assim, é muito... E quando eu converso muito com os servidores ambientais, que são pessoas fantásticas, extremamente trabalhadores, que ficaram, no meio da Operação Rejeito, se eu não me engano, 93 ou 94 dias de greve geral. Eu pergunto, e aí, o que mudou depois da Operação Rejeito? O que foi implementado de compliance para que uma nova condição da Operação Rejeito não venha a ocorrer? Nada. Nada aconteceu. Foi prometido que teria uma grande auditoria nos processos. Eu acompanho as reuniões onde são concedidas as licenças e eu já perguntei por diversas vezes, quais processos estão na tal auditoria? Não existe. A auditoria, até onde eu sei, ainda não foi nem contratada. E foi 19 de setembro, 17 de setembro. Então, eu tenho muito receio de todo esse cenário que a gente vê e que se repete dia após dia. Nada está sendo feito para mudar. E Congonhas, lá a CSN, que tem a barragem Casa de Pedra, que é uma barragem assustadoramente mortal. Gigantesca. Não, e lá é 8 segundos o tempo que os moradores de debaixo da barragem, que é cerca de 5 mil famílias, têm para correr. Não se a tem barragem tempo. colapsar. Ou seja, não tem tempo para correr. E estão lá, morando lá. E esta CSN, por exemplo, começou a implementar uma pilha de rejeito sem uma licença válida. Isso há pouco tempo, foi embargado. E ontem teve uma fala do secretário municipal de Meio Ambiente que muito me consternou. Ele falou, Felipe, Duda, na época de seca, a gente sofre com a poeira das pilhas de rejeito, que a cidade se torna um amarelão, nevoeiro. É verdade. E nas chuvas são esses rompimentos, o rio sendo morto. Não dá. Ô, Felipe, queria te agradecer, tá? Pela presença, pela participação. Felipe Gomes, o espaço está aberto aqui para a gente entender melhor, né, tudo isso que está acontecendo aqui no nosso estado. Felipe, que é engenheiro, né, ambiental, está aqui nos ajudando a fazer essa interpretação e deixando aqui o espaço aberto para a Vale, para a CSN, né, se pronunciarem a respeito das falas e das questões, né, que estão diretamente relacionadas a elas, reforçando que o convite à Vale, o convite à CSN já foi feito aqui pela Rede Notícia e pela TV Horizonte, pela América FM, e a gente aguarda, claro, né, um posicionamento. Mais que um posicionamento, a gente acha muito importante que as empresas venham falar conosco. Com certeza. Porque transparência. É acima de tudo, necessário, né, explicar para a população o que está acontecendo. Rede Notícias, segunda edição, está ficando por aqui. A gente volta amanhã ao meio-dia. Um abraço, boa noite, fique com Deus.